recebe o título de cidadão honorário brasileiro nesta segunda-feira. Uma cerimônia solene está marcada para as 14h na Câmara dos Deputados. A homenagem foi sugerida após o heptacampeão mundial dedicar a vitória no Grande Prêmio do Brasil de 2021 ao país e a Ayrton Senna. E a UEFA sorteou na Suíça os confrontos das oitavas de final da Champions League. Um dos destaques é o jogo entre Liverpool e Real Madrid. As equipes fizeram a final da edição passada. Já Paris Saint-Germain e Bayern de Munique vão repetir a decisão do torneio de 2020. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h34, bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas, primeira edição desta segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022, é dia de convocação da seleção brasileira, vai começar a Copa do Mundo, dia 20, dia 24 a estreia do Brasil, mas a partir de hoje, sabendo os 26 convocados, a gente já entra em todo o clima do Mundial no Catar, que vai ser, sem dúvida nenhuma, espetacular. É a primeira Copa do Mundo disputada no nosso verão, até porque o verão deles lá seria impossível, né? Os jogadores estarem em campo. Mas a partir da 1h a convocação do técnico Tite lá na sede da CBF no Rio de Janeiro. Você vai acompanhar dentro do CBN Brasil com a Cássia Godoy toda a convocação, a divulgação dos 26 nomes e as dúvidas também sendo sanadas por parte do treinador. E quem traz essas dúvidas, as informações e as possibilidades é o Leonardo Dai. O meia Felipe Coutinho do Aston Villa sofreu uma lesão muscular e foi de favorito a nome descartado na lista de convocados do técnico Tite para a Copa do Mundo. Os 26 escolhidos serão anunciados apenas à 1h, na sede da CBF no Rio de Janeiro, mas é possível projetar com antecedência boa parte da lista. Os 3 goleiros, por exemplo, se repetiram na maior parte das convocações. Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Da mesma forma, os zagueiros Marquinhos do PSG, Thiago Silva do Chelsea e Éder Militão do Real Madrid pavimentaram as suas convocações ao longo deste ciclo. Os candidatos à última vaga são Bremer da Juventus, Gabriel Magalhães do Arsenal e Lucas Veríssimo do Benfica. É possível, no entanto, que 2 desses atletas sejam chamados. Isso porque Danilo da Juventus foi o único lateral direito a se firmar na equipe. Daniel Alves do Pumas do México e Emerson do Tottenham estão em má fase. Então, é possível que Tite resolva chamar apenas Danilo e assim convocar um zagueiro a mais, já que Éder Militão também pode jogar como lateral direito. Na esquerda, Alexandro da Juventus e Alex Telles do Sevilha são os favoritos. A tendência é que sejam 4 volantes. Casemiro e Fred do Manchester United são nomes certos. Fabinho do Liverpool e Bruno Guimarães do Newcastle também são favoritos. Com a lesão de Coutinho, o caminho agora está livre para Everton Ribeiro do Flamengo ser o segundo meia armador, fazendo companhia para Lucas Paquetá do West Ham. Por fim, no ataque devem ser 9 as vagas. Neymar do PSG, Vinícius Júnior do Real Madrid e Rafinha do Barcelona vão ocupar 3 delas. Antony do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Gabriel Jesus do Manchester City e Pedro do Flamengo ganharam em diferentes momentos a confiança da comissão técnica e também estão bem cotados. Restaria, portanto, uma única vaga a ser disputada principalmente por Roberto Firmino do Liverpool, Matheus Cunha do Atlético de Madrid, Gabriel Barbosa do Flamengo e Gabriel Martinelli do Arsenal.
Carlão de Freitas, daqui a pouquinho nós saberemos, à 13h, os 26 convocados pelo técnico Tite. Você imagina alguma grande surpresa, Carlão? Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvintes ligados no CBN Esportes, primeira edição. Sinceramente, surpresa não. Questionamentos, claro, todos vão ter, né? Nós, torcedores, questiona, mas também acho que até poucos questionamentos, né? O Tite, tem muita gente que critica, eu gosto, eu acho que as equipes do Tite são muito bem organizadas, o Tite é um cara que dá muito padrão aos seus times, né? Mas eu não vejo assim tanta surpresa. Sei, talvez o Gabigol, a gente pode considerar uma surpresa, não sei se vai aparecer também, eu acho que até pelo retrospecto poderia ter aí uma observação, aí Martinelli, sei, mas uma surpresa que ela estarrecedora, eu não acredito não. Ontem nós até brincávamos, né, depois da situação do Felipe Coutinho, olha o Renato Augusto, o Tite tem confiança. Pode aparecer? Até pode, acho pouco provável, né? Mas não vejo assim a possibilidade assim, de uma grande surpresa. Uma ou outra sim, mas aquela surpresa que vai tomar conta dos debates, nos botequins, nos churrascos, nos programas, nas tribunas, eu acho muito difícil. O Tite ele é muito, ele segue aquele padrão, né? Ele é muito linear, né? Um cara que não foge muito assim a outras situações, por isso eu não acredito em grandes surpresas. Né? Ô Carlão, e tem uma situação que o Leonardo Dai até trouxe na reportagem, da possibilidade de o Tite levar apenas um lateral direito, que é o Danilo, porque o Éder Militão, ele também pode fazer a função ali, se bate na madeira, acontecesse alguma coisa com o Danilo, e aí ele tem a possibilidade de levar mais um zagueiro. Como tá difícil de convocar lateral no Brasil nos últimos tempos, hein, Carlão? Que coisa. Essa posição, ela dá origem a um debate, né? O Dani Alves acho que não vai, então, né? Porque a gente fala assim, eu também acho que não vai. Porém, se o Tite optar ou levar em conta o emocional, vamos supor, Daniel Alves não participou de 2018, né? Ele machucou, foi o Fagner. Foi o Fagner. Ele foi capitão de Copa América, é um líder desse grupo do técnico Tite. Eu acho que tal. Tecnicamente, não. A parte racional nessa hora da convocação, ele não convocaria o Daniel Alves. Agora, se ele levar em conta essa parte emocional, foi um cara importante nessa trajetória do Tite, desde lá antes de 2018 até aqui, aí eu acho que ele leva por gratidão. Agora, vamos ver qual que é a linha de raciocínio que ele vai seguir. A parte emocional, se ele for um cara racional, ele não vai levar. Agora, se ele levar em conta todos esses aspectos envolvendo o Daniel Alves, aí ele leva. Júlio Nascimento, Everton Ribeiro fincou a sua vaga com a contusão de Felipe Coutinho. Bom dia, Julião. Bom dia, Pio, Carlão, amigos do CBN Esportes. Pois é, notícia triste, né, do Felipe Coutinho, que vinha numa temporada de recuperação com a camisa do Aston Villa, jogando bem o campeonato inglês. Olha, tá um mistério, porque eu acho que o Tite ele vai bater um recorde aí em relação ao número de atacantes. Acho que vai um número bem alto de atacantes e a brecha, sem a vaga do Coutinho, deve ser aí a entrada de mais um atacante. Mas eu particularmente gosto do Everton Ribeiro. Há muito tempo ele vem numa crescente, né, de temporadas de irregularidade, desde o bicampeonato brasileiro do Cruzeiro. E ele tá há muito tempo no Flamengo, há muito tempo como titular, e ele é muito regular, né, Pio? A gente não vê o Everton Ribeiro, assim, numa má fase por muito tempo. Então, assim, a gente tá falando de uma regularidade de 6, 7 anos. Exato. Eu acho que isso tem que pesar. Seria um nome que caso o Tite entenda que merece uma vaga entre os 26 convocados, eu não ficaria surpreso, não. Até compreenderia esse nome do Everton Ribeiro, mas eu tô achando que vai acabar sobrando para mais um atacante. Em relação aí à lateral direita, né, sobre essa possibilidade do Éder Militão jogar como lateral, outras duas possibilidades, né? Não só o Éder Militão, que foi testado pelo Tite, mas ele já jogou com o Marquinhos, que no PSG foi lateral direito por muito tempo, e o Fabinho já foi protagonista de Liga dos Campeões, jogando como lateral direito também, né? Então são outras duas alternativas para esse setor, caso o Daniel Alves não seja convocado. É o quebra-cabeça de Tite que será montado daqui a pouquinho, pelo menos nós conheceremos as peças desse quebra-cabeça a partir da 13h.
Kozlinski e Luca, nenhuma chance, né, Carlão de Freitas? Não sei, eu acho que eles vivem uma certa expectativa. Infelizmente, né, em outros tempos teríamos campineiros em convocações. Agora, Pio, você que é repórter, que vive o dia a dia, né, da notícia e tal, Júlio também já atacou de repórter, que o Tite não me invente a convocação por ordem alfabética. Ah, não. Tem que ser por posição, não, né? por posição, né? Goleiros, e fala, porque senão ele vai... Já teve convocação por ordem alfabética, é um terror. Nossa é um terror. Você sabe qual clube adotava essa situação de ordem alfabética? O Corinthians. Sorte. Agora faz tempo que eu não acompanho a escalação, né? Aquele material que a assessoria de imprensa nos fornece. Agora... Final do Paulista de 2018, né? Foi. 2018. Com a Ponte Corinthians. 2017. 2017. Me sai a escalação lá atrás. Cara, é muito chato. Já todo mundo no pique, correndo, não sei o que. Quando sai lá por posição. Por ordem alfabética. Não existe, né? Ah, pelo amor de Deus. Aí você tem que ficar colocando... É que assim, eu conhecia um pouquinho do elenco do Corinthians, assim... Quando é o Corinthians, tudo bem, né? Por mais, às vezes você tem uma grande ligação, às vezes você não tem, mas é o Corinthians. Mas é o Corinthians, então todo mundo sabe. Agora, capivariano por ordem alfabética. Aí mata, né? Aí não dá, pelo amor de Deus, tá louco. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente fala da última rodada da Série B do Brasileiro. Guarani e Ponte venceram. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. Depois de descansar no fim de semana, ou pelo menos em termos de jogos, né, já que atuou na última quarta-feira, o Vôlei Renata volta às quadras amanhã, às 9h30 da noite, num clássico paulista contra o Vedacity Guarulhos, no ginásio do Taquaral. Se vencer, o time pode voltar à liderança, pelo menos no início desta rodada. CBN Campinas transmite a partida a partir das 9 da noite. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
11h48, Carlão de Freitas, leia essa manchete que está na CNN nesse momento. Meu Deus do céu, olha, tem que contar até 10, respirar. Messi sofre lesão no tendão há 2 semanas do Mundial. Segundo, tô vendo aqui, ó, segundo comunicado do PSG, o craque argentino deve retornar aos treinos na próxima semana. Bom, tomara. Assim a gente espera. Meu Deus. Bom, a gente vai ver mais a fundo e trazer a informação. Pra eu contar uma notícia dessa pro meu filhinho Arthur, eu tenho que prepará-lo. Prepará-lo. Ó, o Messi subiu. Meu Deus do céu. Não, Deus o livre. Não queremos. 11h49, Júlio Nascimento. Ontem o Guarani se despediu da Série B 2022, garantido na Série B 2023, e conquistou 2 objetivos que queria. Terminou à frente da Ponte na tabela de classificação e está na Copa do Brasil do próximo ano, Julião. Exatamente, né? Para deixar a festa completa do torcedor, né, Pio? Que ontem registrou o maior público da temporada no estádio Brinco de Ouro, o Guarani ultrapassando aí dos 13 mil torcedores. Teve até depois torcedor fazendo conta do público não pagante anunciado, juntando com o público dos cadastrados, né? O Guarani ultrapassaria os 14 mil. Mas, de qualquer forma, fica aí o maior público dessa temporada 2022 para coroar uma sequência do Guarani de 7 grandes partidas de forma consecutiva no Brinco de Ouro, que deram ao time a 10ª colocação, a classificação para a Copa do Brasil e uma confiança para a próxima temporada. E o técnico Moser falou sobre esse sentimento com a vitória contra a Chape. Eu acabei preparando o jogo de uma forma... A Chapecoense veio de uma outra forma, e aí nós tivemos que nos ajustar durante o jogo, né? Porque eles vinham fazendo, eles vinham jogando num sistema e eles fizeram outro hoje, e aí mérito do Gilmar, né? E nós conseguimos nos ajustar rápido. Mas é isso, basicamente as trocas foram por esse motivo e graças a Deus conquistamos a vitória. E aí mostra a força do nosso elenco, a força mental desses jogadores que tentaram a todo momento e foram premiados com aos 42, se não me engano, né, com o gol do Edson. Mais um jogador que veio do Azures e em algum momento criticado e também deu a resposta, né? Então eu fico muito satisfeito e pode ter certeza que o que nós construímos aqui nesses, acho que 5, 6 meses que eu estou aqui, 5 meses, eu vou levar para o resto da minha carreira, assim, porque é importante valorizar o que esses jogadores fizeram, o que a nossa comissão fez, o clube fez. Então, foi uma campanha bem importante, assim, que vai ser lembrado por muito tempo. Ó, Pio, eu tô com o Moser nessa. Próxima vez que um time aqui da nossa região, tomara que isso demore muito tempo, brigar por muito tempo para fugir da zona do rebaixamento, a gente vai falar da campanha de 2022 do Guarani como uma campanha exemplar. Que baita segundo turno fez o Guarani, tanto que termina entre os 10 melhores da Série B. E termina na 3ª colocação no retorno, né? Ele ficou atrás de Ituano e Cruzeiro apenas. E o que é legal, Júlio, de ver e ouvir na entrevista coletiva do Moser é a alegria e a satisfação com que ele falou desse campeonato, né? Inclusive ele falou assim, ó, puxa, o Moser, ele começa a entrevista meio que indignado com os primeiros jogos dele no Guarani, porque segundo ele, o Guarani perdeu uns pontinhos bobos que de repente daria pra brigar até por acesso. Então, o Moser, ele até fez esse desabafo, poxa, se o time engrena um pouquinho antes, a gente tava brigando por acesso também, porque essa Série B, né, Carlão e Pio, foi uma Série B que permitiu isso, né? Tamanha oscilação dos times do pelotão de frente, né? Ô, Carlão, e essa vibração do treinador, a alegria do treinador, e dá pra perceber que o Moser estava feliz em trabalhar no Guarani, isso contagia e passa pros jogadores, né? Sim, o jogador ele gosta muito disso, né? Da integração do treinador, sofrer junto com os caras, dar a cara a tapa. E o Mozart foi assim, eu lembro num momento muito difícil para o Guarani, que foi o derby, né? Porque ali o Guarani era lanterna, perdeu para o maior rival, da maneira que perdeu jogando bem. Eu gostei da primeiro atuação tempo foi do Guarani, muito a maneira bom, como encarou a Ponte, e a Ponte estava num momento de ascensão. E a entrevista do Mozart foi muito sensata, foi muito ponderada,
pedindo desculpas, claro, o torcedor estava ferido, mas queria animar, queria colocar o Guarani nos trilhos e ele conseguiu. Os reforços ajudaram muito, né? A gente vira e mexe aqui, critica as diretorias por reforços complicados. A diretoria do Guarani esse ano trouxe reforços difíceis, reforços que não condizem com a história, com a camisa do Guarani, em virtude da qualidade técnica bem abaixo. Por outro lado, também contratou bons valores, né? Isso tem o dedo ali do Rodrigo Pastana. 2 jogadores foram fundamentais nessa campanha de recuperação, o Jamerson e o Yuri se encaixaram muito bem. O Jamerson pelo lado esquerdo, um grande assistente, um grande jogador, e o Yuri demonstrando uma maturidade, como cresceu, não só como pessoa, mas como jogador de futebol, hoje está no nível legal do futebol brasileiro. Então esses fatores contribuíram aí para uma campanha muito boa, muito bonita de recuperação nesta etapa final do Campeonato Brasileiro da Série B. 11h54, quem venceu na última rodada da Série B também foi a Ponte Preta. Na sexta-feira, daqui a pouquinho, a gente fala da vitória da Macaca. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Onze h 55, Júlio Nascimento, Ponte e Náutico, que já chegaram à última rodada de Série B numa situação muito melhor do que a que foi na última sexta-feira. Disputaram também a 38ª rodada em 2022, melhor para a Macaca, que encerrou a participação dela na competição com vitória, Julião. Que jogo sofrível, nossa, viu, na sexta-feira. Nossa, foi duro, mas a Ponte conseguiu essa vitória contra Parabéns para você que conseguiu narrar e achar alguma coisa. Não, mas a equipe ajudou, né? O bom é que a gente conseguiu debater vários aspectos, inclusive pronúncias de idiomas estrangeiros. Foi uma loucura. Só que na CBN a gente tem uma transmissão nesse naipe. Mas uma vitória que coroou, de repente, um dos jogadores mais seculares dessa temporada, né, Pio? O Léo Naldi, que foi o jogador que mais vezes entrou em campo com a camisa da Ponte Preta. O Léo Naldi, no ano passado, ele chamou atenção pela quantidade de gols, né? Estava fazendo mais gols. Esse ano ele estava buscando esse gol há muito tempo, e tanto que ele pediu para bater o pênalti, teve personalidade, fez o gol da vitória. E agora a Ponte encerra essa temporada, já começa a olhar para o ano que vem, e tudo indica, Pio, que a Ponte ela vai precisar se movimentar bastante em relação ao mercado, não para contratar, mas principalmente para segurar alguns jogadores que estão valorizados. E cito, inclusive, o próprio Leonaldi, porque o América Mineiro está de olho no volante da Ponte, o América Mineiro está monitorando o Leonaldi, é um destes atletas que anda valorizado para essa próxima janela de transferências, viu, Peu? Bom, o Carlão de Freitas, como disse o Júlio Nascimento, Leonaldi marcando o gol, e ele também ficou muito feliz na saída, na entrevista pós-jogo. Acho que é um dos bons nomes da Ponte nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Esses meninos do meio campo, eles foram sensacionais, né? A permanência, nós falávamos aqui do Guarani, sobre o Jamerson e sobre o Yuri, mas a permanência da Ponte, aquela recuperação no segundo turno, ela tem muito a ver com o Leonaldi, tem muito a ver com o Amaral, com o Alisson, com a chegada do Elvis, o Lucas sempre regular.
Mas esses meninos jogaram demais. O Leonaldo é uma personalidade incrível, se consolidando sim como um cara importante, como um protagonista da Ponte Preta, vestindo a faixa de capitão na última rodada, pedindo para bater o pênalti, convertendo o pênalti. Não só por este aspecto, bateu bem, tirou o goleiro, mas não só por este aspecto, por toda a Série B. E ano passado também contribuiu com gols, né? Então é um cara, hoje eu digo que o Leonaldo está maduro. Dos 3, Pio, vamos supor, a gente ouve aí proposta para o Alisson, o próprio Amaral vai para a seleção brasileira, mas dos 3, o mais maduro, não só tecnicamente, mas o modo de se comportar, a liderança perante os companheiros, é o Leonaldo. Leonaldo acho que está num ponto ideal para uma negociação, para uma renovação importante de contrato. É um cara que tá madurinho para alçar voos mais altos. Fez uma Série B maravilhosa. Bom, e por falar nesses meninos da Ponte Preta, hoje aqui na CBN Campinas, exclusivamente no canal do YouTube do Esporte da CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas, estreia o Segunda Pod. Podcast que Segunda pode. Eu e Carlão de Freitas estaremos nesse projeto. E quem será o nosso convidado hoje, Carlão de Freitas? Hoje um desses gigantes da Ponte Preta, esses meninos, os meninos de ouro, Felipe Amaral, aliás, menino de ouro, menino verde e amarelo que vai para a seleção brasileira, Felipe Amaral. Felipe Amaral, nosso convidado, então, a partir das 8 da noite, youtube.com/Esporte CBN Campinas. Carlão, em 30 segundos, o Vasco venceu o Ituano e está na Série A do Brasileiro. É, um jogo bonito de se acompanhar, gostoso, emocionante. Ituano, gostei da postura do Ituano. O Vasco fez o gol nos primeiros minutos. Sei lá, vai uma jogada, não sei se foi falta em cima do Jefferson Paulino, mas rende polêmica, eu marcaria falta, mas de qualquer maneira a Série A está de portas abertas para esse gigante que estava adormecido, o Vasco da Gama, que não volte mais para a Série B, não é lugar de Vasco, de Deus, né? Tá louco. Júlio Nascimento, até a tarde, Julião. Como diz um amigo meu lá do Rio, Vasco da Gama e nada mais. Um abraço, Pio. Valeu, Carlão, até a tarde. Valeu, até já, tchau. A gente volta às 4 com a segunda edição. Daqui a pouco, no CBN Brasil, tem a convocação da seleção brasileira. Fique atento, até lá, tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição.